Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia? Vamos continuar hoje na parte de iluminação e hoje a gente vai falar desses carinhas aqui. Então vamos lá, no vídeo sobre LEDs gerais que eu comprei da China, eu falei sobre alguns dos que eu comprei, com preços, prazos e tudo mais, e esse daqui foi o mais recente que eu comprei na promoção que teve em agosto de 2022. Ele é basicamente uma versão miniaturizada do Sokane X25, que eu também fiz um vídeo anteriormente, só que com menos recursos de controle. Ele tem basicamente todos os recursos de iluminação, mas menos recursos de controle, então você só consegue controlar ele pelo próprio aparelhinho. Apesar de ele ser um LED bem pequenininho, como dá pra ver aqui, ó, ele tem muitas utilidades legais, uma delas sendo a parte magnética. Ele tem ímãs na parte de cima e de baixo, essa parte aqui, ó, ímã, e ele também tem ímã na parte traseira, então você consegue, por exemplo, grudar em alguma prateleira de metal que você tenha no seu cenário, ou ainda se o seu tripé for de metal e não de alumínio, tripé de iluminação no caso, você consegue colar ele magneticamente. Ou por último também, você pode pegar essas chapinhas aqui de metal, que geralmente são coladas nas capinhas de celular, para quando você tem aquele suporte magnético, você pode colar essas daqui nas paredes ou em qualquer lugar que não seria magnético, para grudar o LEDzinho. Ele tem assim um ímã potente, mas é claro que se você sacudir ele vai cair. Mas para você só colocar ele lá na parede ou em algum suporte, alguma coisa assim, essas plaquinhas servem muito bem. Eu vou deixar um link aqui com o kit para essas chapinhas metálicas aqui na descrição. Para você reutilizar elas, você só vai precisar de uma fita dupla face boa. Porque assim, colou na parede e tirou, acabou a cola. Aqui na frente, assim como o X25, ele tem essa frente aqui, tipo, leitosa, então vai ter uma luz assim mais difusa. Por mais que seja uma fonte de luz bem pequena, você não vai ter uma luz tão difusa assim, porque quanto menor a sua fonte de luz, mais dura a luz vai ser. Mas você vai ter alguma difusão aqui. Na parte de cima, além de ter o ímã, tem uma rosca de 1/4, embaixo também a mesma coisa. E uma das laterais tem esse marcador aqui em graus das cores, que vai de 0 a 360, para você ter uma noção de como que você vai programar a sua cor, no caso de você usar ele no modo RGB. E aí aqui atrás você tem uma entrada para carregamento tipo C, você tem o botão de ligar e desligar, ou alternar entre os modos, o botão de mudar o parâmetro de configuração que você está mexendo naquele momento e ajustar, mais ou menos. Para ligar, você só segura aqui o botão liga e desliga, ele já vai ativar no último parâmetro que foi usado, e aí, como você consegue enxergar, tem uma telinha de OLED aqui que vai te mostrar qual modo você tá, no caso aqui ele está em RGB, a porcentagem da bateria está mais ou menos 50%, e aqui como está em RGB, ele é o modo HSI, que é o mesmo modo do Sokane X25. Então aqui em cima você vai ter o seu Hue, sua matiz, que você muda de acordo com essa tabelinha que eu já mostrei aqui em cima. Você aperta o botão M, você vem para saturação, que é mais colorido, menos colorido. E embaixo você vem para potência, para o brilho, que aqui está em 100%. Então esse daqui seria o máximo que essa luzinha consegue entregar. Sem a luzinha, com a luzinha, uma diferença notável. Vamos colocar na mesma tonalidade do LED do fundo, vamos colocar em 240 graus. E aí você vê, ó, que é a luz muito parecida com a tonalidade que está lá no fundo. E aí por isso que é bom você ter um controle semelhante, mesmo que os LEDs sejam de fabricantes diferentes, sejam de marcas diferentes. E aí, ó, aqui eu tenho um complemento da luz lá do fundo, coloquei na mesma configuração, 240 graus. Claro que a diferença aqui vai ser só a potência. Mas se, por exemplo, eu quiser iluminar alguma outra coisa com a mesma luz que tem lá atrás, eu consigo com essa tonalidade aqui. Saindo do modo RGB, a gente vem para o modo CCT, que é o modo luz branca. E aí você tem o ajuste de luz branca, aqui está uma luz neutra, né, 5.500 graus, que é mais ou menos a temperatura da luz do dia. Aí a gente pode ir aumentando aqui até chegar ao máximo dele, que são 9.000 kelvins, a gente já tem uma luz mais azulada. E o mínimo, que são 2.500 kelvins, que a gente já tem uma luz bem mais amarelada. Ela é um pouco mais amarelada que a luz incandescente, que normalmente é em 3.200 kelvins. Esse daqui vai até 2.500 kelvins, então é uma luz bem amarelinha. E além disso a gente tem a potência, que aqui ela está em 50%, aqui ela está em 100%. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que essa luzinha é potente, apesar de não parecer. Eu vou colocar ela agora em 5.600, que é luz do dia,
colocar ela na potência máxima e vou colocar ela no local que está a minha luz principal aqui para você dar uma olhada. Então olha só, aqui eu tô só com uma luzinha, obviamente não vai ter a mesma potência porque essa luzinha tem 6 watts e a luz que eu uso aqui como luz principal tem 120 watts. Então a luz que eu uso principal é só 20 vezes mais potente, ainda assim eu uso no máximo. E a que eu tô segurando aqui tem 6 watts. Mas olha só a diferença que fica. Se, por exemplo, eu usar uma luz só, agora eu tô usando 2 luzes. E agora eu tô com 3 luzes, todas em 5600 Kelvin, 100% da potência. E agora para termos de comparação novamente, essa daqui é a minha luz principal. E aqui são 3 mini LEDs desse daqui. Enquanto eu vou passar aqui pelos modos de efeitos especiais que ela tem, eu deixei ela aqui no modo HSI Slow, que é o modo que vai fazer o ciclo RGB de maneira lenta. E eu peguei minha cola aqui, vou passar por todos os modos de efeitos especiais que ela tem. Então vamos lá. Carro de polícia, ambulância, bombeiros, trovão, fogos de artifício, televisão, vela, festa, lâmpada defeituosa, pulsando, estrobo, RGB estrobo, paparazzi, emergência, pulsando vermelho, pulsando verde, pulsando azul, HSI rápido e HSI lento. Para você ver também como que essa luzinha é extremamente útil para você fazer, por exemplo, uma iluminação criativa para fotografia. Enquanto eu estou falando, estão passando algumas fotos que eu fiz para as capas dos vídeos do YouTube e eu usei os pequenininhos para luz principal e o maior eu usei para luz do fundo só para dar uma cor bem consistente. Então você consegue ver aí que dá para brincar bastante com essas luzinhas. Numa eventual gravação, você pode usar isso daqui como uma luz prática, que é uma luz que aparece no set, então você deixa ela visível com alguma cor ou alguma coisa assim, mas que ela não necessariamente vai fazer o papel de iluminar. Ou você pode usar para iluminar coisas pequenas ou coisas pontuais, como por exemplo, logo aqui fora do cenário tem uma luzinha que ela serve só para dar esse destaque aqui, mas não para deixar mais luminoso do que o assunto principal, que no caso é a pessoa que está conversando com você. No caso, esse LED aqui, ele já seria uma luz prática, que ele está lá no fundo, ele aparece, mas ele não necessariamente faz o papel de iluminação. A iluminação que a gente simula que está vindo dessa luz aqui é dessa iluminação bem aqui, que dá a impressão de que vem lá do fundo. Então isso também é uma luz de destaque, de recorte no caso, essa daqui, mas que não aparece no cenário. E aí para você ver a diferença que faz se eu mudar a cor ou se eu der uma outra mexida nessa luz. Agora eu tô sem essa luz do recorte aqui, dá pra ver que esse lado fica bem mais escuro, mas se eu pegar essa luzinha pequenininha, colocar aqui no lugar dela, ó, no caso eu coloquei um pouco mais laranja para dar assim um quentinho, dar um destaque a mais. Mas aí eu também posso usar uma cor diferente. Se eu quiser dar um efeito, agora já tem uma iluminação verde aqui, bom que combina com a cadeira. Ou se eu quiser, por exemplo, dar continuidade à iluminação do fundo. Eu vou vir aqui, vou colocar na mesma configuração que está a luz lá do fundo e vou dar a entender que a luz do fundo está vazando aqui para o lado, mas propositalmente, que ficaria assim. Então, de maneira resumida, essa daqui foi a Ulanzi iLED, que como você conseguiu ver é uma luz muito prática, muito versátil, você consegue usar ela como uma luz principal de ataque, se você juntar várias. Você consegue usar individualmente como luz de destaque de algum elemento na cena. Você consegue usar de luz prática com ela presente no vídeo ou não. E você também consegue usar ela para dar efeito, para fazer uma fotografia de produto, uma fotografia de gastronomia. E ela, por ter uma bateria interna, ela é muito versátil, muito fácil de usar e muito barata. Os links dos produtos que eu falo aqui eu costumo deixar aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.